Seja muito bem-vindo, boa Boa, noite. cara, que sensacional. Muito feliz de estar aqui, Flávio. De novo, muito obrigado pela, né, é uma honra estar aqui, né? Por poder participar com você, conversar com todas essas pessoas. É muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da carreira, um pouquinho do que eu sei. São 20 anos aí de mercado, de muito estudo, de muita labuta, mas é muito bacana estar aqui. E esse é um momento, assim, é um dos valores que eu tenho, sabe? De poder compartilhar um pouco e, claro, né, aprender, que é o mais importante de tudo nessa vida. É o que a gente sabe, é o que a gente leva para os outros, e quanto a gente consegue colocar e semear aí um pouquinho em cada um, né? E aí a gente vai vendo aquele crescimento nas pessoas, então, muito bacana. E, cara, o meu gosto musical, o pessoal parece que aprovou, tava lendo aqui, show. É, E depois eu vou contar, eu não vou contar agora, eu não vou dar spoiler, mas depois você vai ficar sabendo, porque eu acho que eu vou conseguir responder de uma forma diferente algumas perguntas que você também não me conhece tanto assim, então você vai descobrir aí no meio da conversa, tá? Mas Vamos muito ver. legal. Obrigado por estarem aqui. E façam perguntas também. Isso aí. Vamos compartilhando aqui no chat, tá? É isso aí, show de bola. Marcelo, primeiro, obrigado pela energia, por estar aqui com a gente. Acho que no final do dia são por executivos como você que o Vamos Subir ele acontece. No final do dia, a gente só quer simplesmente criar uma ponte entre executivos profissionais referência que de fato ensinam, agregam e que têm as suas carreiras sólidas com jovens como eu e os 1.300 participantes que estão aqui para, enfim, para que a gente possa crescer, nos desenvolver e acelerar as nossas carreiras. Então, a gente está super feliz e grato. Eu vou colocar ao longo do tempo, pessoal, alguns lembretes. Por exemplo, acabei de compartilhar o LinkedIn, o Instagram do Marcelo, coloquei o meu também, então se conectem, isso é super importante. E depois, no final, eu vou colocar uma planilha, tá bom? A gente vai fazer até diferente agora. Colocar uma planilha para que todo mundo coloque o seu LinkedIn. Assim a gente se conecta também com todos, tá bom? Vamos lá, Marcelo, começando aqui o nosso papo, né? E aí eu sei que eu vou te conhecer melhor, a gente vai se descobrindo aqui. O pessoal já Bora. sabe, pô, vice-presidente de marketing, CMO da IBM, mas quem que é o Marcelo fora o executivo? O que que você pode contar para a gente? Se apresenta com aquilo que não está no currículo, com aquelas Legal. curiosidades, com aquilo que normalmente você não conta para todo mundo. Eu vou começar com a música, tá? E eu acho que eu Boa. vou te surpreender e surpreender todo mundo. Eu fiz 17 anos de piano, Legal. e eu queria ser maestro, É claro. mesmo? E de onde É, veio? Mas de onde veio esse desejo? não sei, acho que meu pai via orquestras desde criança. Meu pai falava que eu comecei a tocar, né, aprender música com 4 anos de idade. Mas com 3 anos de idade, meu pai via orquestras na televisão e eu ficava na frente da televisão regendo Legal. com 3 anos de idade. E aquilo foi criando uma paixão. Eu entrei no piano, que é um dos instrumentos mais completos, né? E Tem. fui estudando, estudando, estudando. Fiquei 17 anos estudando para ser maestro. No meio do caminho, aí eu vou contar outra curiosidade aqui, que poucos sabem. No meio do caminho tive uma banda. Fiquei 3 anos nessa banda. A gente abriu o show do Charles Brown Jr., do Jota Legal. Quest. Eu já fui no Luciano Huck, no Jô Soares, na Ana Maria Braga com a banda. Que A gente chegou a fazer legal. mais de 327 shows no ano. É Não mesmo? vou contar o nome da banda agora. Não No vou final, no contar. final. No final. Pergunta: no seu escritório, você tem ali você tem teclado, piano, alguma coisa ou Tem, não? eu tenho hoje 8 sintetizadores, já cheguei a ter muito mais. Mas aí onde você está? Ah, Literalmente onde você está? aqui não, mas tá no outro, tá na outra sala que eu tenho. E, e tenho, pratico, estudo Legal. música, toco. É o meu, vamos falar assim, o meu momento de relax, o momento de pensar, o momento de, sabe, colocar a bola no chão e falar, bom, se eu tô ruim, eu toco, se eu tô mal, né? Se eu tive um dia difícil, eu toco, se eu tive um dia muito bom, aí que a inspiração vem e que eu Legal. toco. Hoje eu não tenho banda, né? Brinco só com os amigos, tô muito enferrujado da época que, né, eu tocava, mas essa é uma curiosidade.
Que legal, que legal. Boa curiosidade. Eu perguntei se estava aí com você, porque se tivesse, eu ia falar, pô, se o papo for bom e o pessoal pedir, eu ia falar para você tocar, mas tudo bem. Fica Já por dava uma... para tocar, já dava para tocar, já dava para tocar. Boa, Mas, legal. mas uma outra coisa, né, que, bom, eu sou casado, 17 anos com a Natália, tenho dois filhos Legal. lindos, o Arthur e o Theo. Um tem 3 anos, o outro tem um aninho. É, outra curiosidade que eu acho que foi bacana, né, assumir a posição aqui de CMO da IBM no Brasil, no meio de uma pandemia também, que foi um desafio gigantesco, né, gigantesco. E que mais de mim, assim, assim, eu gosto de música, gosto de bons filmes, gosto de boas conversas, Legal. e isso eu acho que você não sabia, né? Que eu tinha estudado bastante tempo de música e que é Não, uma essa coisa que eu foi. amo. E até minha pergunta seguindo na linha de música, piano, como você mesmo colocou, é um dos instrumentos mais completos, né? De que forma o piano, Marcelo, tem te ajudado na sua carreira, seja num processo criativo, seja num processo de evolução de competências? Deve ter, puxa, você treina ali muita coordenação motora. Tem alguma correlação de lições aprendidas com música, piano, para a sua carreira hoje em dia? Tem muitas, né? Eu falo que a música me deu várias habilidades. Por quê? Música é matemática. Hum, Música é matemática. E música é criatividade e emoção ao mesmo tempo. legal. Então, assim, imagina você juntar os dois lados do cérebro, né? Você tem o lado criativo e o lado racional. Então, para você ser um bom músico, você tem que traduzir aquela matemática que está na partitura em emoção. Legal. E isso eu trouxe para a minha vida como marqueteiro, né? Na verdade, eu me formei como design, trabalhei com muito tempo como design, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas esse lado hoje racional, analítico, matemático e criativo é muito necessário para ser Legal. um bom profissional de marketing. Legal. E uma outra grande lição que eu tive é que pausa também é movimento. Você pausar, você está fazendo um movimento. Então, às vezes, né, no dia a dia, na correria, né, a gente acha que é só fazer, fazer, fazer. Mas você pausar, respirar, prestar atenção, se centrar, já é um movimento super importante nesse mundo VUCA, né? Totalmente volátil, não linear. Então a pausa é um grande movimento. A pausa na música é um momento de respiro, um momento de tchan, 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 o que vai acontecer, qual é o próximo passo, qual é a próxima intenção. E isso me ajudou muito e me ajuda muito em vários momentos, em momentos que eu vejo que, né, tem muita uma reunião agora a gente, né, nesse modo híbrido ou quase remoto de novo, né? Momentos que a gente precisa dar uma pausa, pensar realmente o que você vai fazer, como liderar, como engajar mais pessoas, aquele momento para você se energizar, sabe? De você voltar e falar, cara, quais Boa. são os movimentos, como é que eu... Então a pausa foi e é para mim um momento super importante de respiro e Legal. que todo mundo tem que ter, tá? Legal. Eu acho que assim, ela é um movimento. Ela é um Legal. movimento, tenho certeza disso. Porque a Ah, gente acha que vai ficar pausado, vai ficar parado, mas essa pausa é para você respirar, para você tomar a melhor decisão possível para legal. você ir para o próximo movimento. Gostei muito disso, gostei muito disso. Acho que você finalizou com um insight que eu daria. Muitas vezes a gente acha que o parar, a gente está de fato parado, a gente está ou regredindo. Quando, na verdade, como você mesmo colocou, e adorei esse insight, a pausa ela faz parte do processo para você, enfim, parar, respirar, analisar, tomar decisões. Então, muitas vezes, alguém pode parar fazendo esporte, correndo, ou simplesmente meditando, ou simplesmente parando de responder e-mails. O grande ponto é a pausa com o propósito de conseguir sair do outro lado, de conseguir tirar Exato. vantagem competitiva nesse processo. Então, obrigado por trazer esse insight. Você É comentou isso. sobre, enfim, anos e anos em marketing, né? Mas você também comentou sobre o seu início em design. Como é que foi, né? Transição, marketing? Quando que você definiu por marketing e por quê? Legal. É, vou dar
um passo atrás, né? O meu pai se formou em engenharia no ITA, analítico, e a minha mãe foi uma publicitária que ficou no mercado muito tempo. Passou, né, 20 anos na DPZ. E na época que não tinha internet, hein, gente? Então, esse é um ponto importante para frisar, né? E, e aí, um dia conversando com a minha mãe, né? Não consegui ser maestra, aquela coisa tal. Falou, Rocha, você tem uma habilidade, Marcelo, na visão da minha mãe, de resolver problemas, de achar soluções. E a minha mãe falou, olha, você sabe que, né, sou publicitária, conheci o dia a dia, a rotina dela, né? Ela era redatora. Mas ela falou, você tem um outro dom de resolver problemas, mas não para o lado publicitário, mas para um lado de design. Essa carreira está começando. Agora, começando nos Estados Unidos muito forte, ela tinha voltado um pouco tempo, né, tinha visto o que estava acontecendo lá, era um boom do design. E ela falou, poxa, procura cursos, né? Vai conhecer, né? E eu falei, design, puta, design. Eu desenhava até relativamente bem, mas não está atrelado a desenho, né? Mas desenhava relativamente bem e achei uma faculdade, fui a primeira turma, eu chamava D11, D de design, primeira turma, primeiro ano a se formar no Brasil com a titularidade em design mesmo, tive grandes Legal. professores, Ludwig Radfar, entre outros. É, e aí eu adorei, porque o propósito do design é resolver problemas. A estética, ela não é a função. A função é resolver problemas. A estética vem depois de você resolver problemas, né? Legal. Então, o design ele é completo, porque hoje se fala muito de design nas empresas, hoje se fala de design de serviço, design thinking, né, como processo, metodologia, mas justamente para você, de uma forma colaborativa, colocar todos em prol em resolver algo, né? Em resolver algo para o cliente, algum serviço, algum processo, algum problema que você tenha, e sair do outro lado, como você falou, de uma forma melhor, com o aprendizado. E aí eu comecei minha carreira nessa turma que era os dois meios, né? Era o gráfico e o digital que estavam começando na internet. Lá no zip.net, passei pelo zip.net, depois pelo IG. E então eu virei meio que uma mosca branca, bem no boom do digital. E eu comecei no digital com design, eu era muito curioso, né? Eu tinha uma curiosidade muito grande de por que eu estou fazendo isso? E o design é isso, né? Para quê? Qual é a função? Por quê, né? Hoje até hoje, líderes, meus pares, né? Meu time fala, Marcelo, você faz muita pergunta por quê? Por que isso? Por que aquilo? Né? Você quer saber o motivo, a causa raiz daquele problema. E aí eu fui, né, me metendo em algumas agendas, encurtando uma longa história. Eu queria saber por que eu estava fazendo aquilo, qual que era a estratégia, onde eu ia me meter, e aí eu fui estudando. E aí estudei administração, estudei marketing, né? Depois adorei marketing, depois estudei branding, né? Fiz duas pós-graduações. E aí e sempre no lado digital, né? Então 20 anos com digital. E fiz muita coisa interessante no digital, porque eu entendia, quando eu comecei no digital, tinha 3 milhões de pessoas conectadas só no Brasil. 3 milhões. Hoje a gente é 60% do país conectado. E foi uma aposta de falar, cara, isso aqui vai mudar como as pessoas se relacionam, e mais do que isso, como as marcas se relacionam com as pessoas num mundo totalmente diferente. Apostei naquilo e foi assim que eu Pergunta. comecei. Você conseguiu ter a visão de que seria uma tendência ou seus professores ali, pessoas foram te instigando? Porque foi um tiro certeiro, né? E aí eu quero tentar entender por trás como foi o entendimento, a percepção e a conscientização de que seria um bom move. Foi uma mistura de tudo, tá? Não teve uma. Não, foi isso, mas foi uma mistura de tudo, porque tinha um tio que trabalhava na Telesp. E na casa dele era o único lugar que tinha computador. Eu não tinha computador em casa ainda, naquela época. E eu conseguia conectar a internet. Quando ele me mostrou a internet, né? Eu consegui conectar na internet e consegui falar com outras pessoas em outro lugar do mundo. Assim, eu falei, cara, que coisa absurda. E eu já estava fazendo design É e isso. tinha os laboratórios de computação lá, que eu ficava lá a tarde inteira, né, trabalhando, fazendo, né, os trabalhos da faculdade no começo do primeiro semestre, assim.
E aí, conversando com os professores de design falando, cara, que sensacional, né? A gente está numa bolha, a internet estava naquele momento da bolha, né? Empresas crescendo. Aí foi uma mistura de tudo e eu só via os números, né? Hoje se fala muito de dados, de números, mas eu vi os números só crescendo da audiência, de pessoas cada vez mais entrando na internet no Brasil, fora o mundo. Então, cara, essas misturas, esses olhares, essas conversas todas, falaram, poxa, isso aqui vai crescer, não Legal. tem como. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Flávio, eu comecei, na verdade, a trabalhar com 13 anos, Legal. tocando piano no shopping. Fui Legal. morar sozinho com 17 anos, pagando desse trabalho do piano no shopping, paguei minha faculdade desse trabalho, e no meio do primeiro ano da faculdade, entrei numa grande agência, que era a W Brasil, do Washington Oliveto, que era um dos maiores publicitários do Brasil, num núcleo de design, justamente para começar a pensar no site dos clientes que não existiam, né? Os sites dos clientes eram muito legal, porque era o teu WW no cartão de visita. Hoje nem tem mais cartão de visita. Então, assim, foi uma mistura de tudo isso que fez com que eu falasse, não, calma aí, isso aqui está crescendo, cada vez mais investimento, as empresas, né? Aí começaram a surgir agências digitais, empresas especializadas em digital, em design digital, e aí eu entrei nesse turbilhão, e esse turbilhão me levou até aqui. Legal, que legal. Bom saber. Porque aqui está uma lição super importante, tá, pessoal? Não adianta simplesmente construir uma visão própria, que tem, obviamente, uma meritocracia gigantesca, mas estar rodeado de pessoas que expandam a sua visão é super importante, tá bom? Pessoas que consigam expandir a sua visão. Porque numa junção de fatores, você vai conseguir falar, caramba, aqui é um bom move, aqui eu tô vendo, aqui eu acho que é legal. E conseguir fazer isso te traz uma vantagem competitiva muito forte. Já pensou se você não tivesse tomado essa decisão, se você não tivesse visto o valor, ou se você não tivesse visto o potencial que seria o digital marketing e todo aquele conhecimento somado que você foi construindo. E aqui tem uma outra lição, o quanto o conhecimento que você está adquirindo hoje tem valor para o amanhã. O quanto aquilo que eu estou estudando, desenvolvendo, absorvendo, aprendendo, tem valor amanhã. Porque daqui a pouco você pode perder relevância pelo conhecimento que você vem adquirindo. Então, olhar para as tendências, olhar para tudo que está acontecendo, todo mundo está falando de metaverso, minimamente estuda, entende o que é, né? E aí, enfim, é um insight. Faz sentido, Marcelo? Não, total, Flávio, e eu sempre tive uma pergunta, que eu acho que essa é uma lição que a gente pode passar aqui, era assim, eu sempre pensei, né, como me diferenciar onde quase todo mundo era igual no mercado. E esse foi assim um norte para mim muito forte e que fez que eu entrasse no meio da tecnologia, no meio digital, justamente para me diferenciar, para ser aquela mosca branca que talvez o mercado ia precisar, entendeu? E eu sempre tentei estar perto, né, próximo de bons profissionais, como se diz. E isso faz total diferença, né, porque eles estão a 2, 3, 10 passos na frente de vocês, né, na minha frente. Isso é assim, você capta isso, né, você entende o que está acontecendo. Mas um outro grande aprendizado que eu tive, e aí é meu DNA, eu fui muito curioso. Eu acho que eu tenho alguns valores, assim, a curiosidade, a determinação e a disciplina me movem muito. Então, a curiosidade para entender o que está acontecendo nesse mundo de digital, que até então não existia o e-commerce, né? Pra você ter uma ideia, a internet, na verdade, começou com lá para 1990, 1995, começou até com um e-commerce de catálogo e tal, mas não tem essa, né, não era como é hoje. Então isso me levou a não, calma aí. Essa questão digital de tecnologia, ela pode estar intrínseca ao negócio, era curiosidade, era minha visão de como fazer isso, né? Como estudar mais e ter determinação para aquilo acontecesse. E como é que eu colocava disciplina na minha rotina de estudos, de hoje até hoje, tá? Das 8 às 9 horas da manhã, e às vezes muito das 8 até as 9 horas da noite, quando eu posso, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô aqui trancado para entender esse mundo novo e como eu traduzo tudo isso que está acontecendo para o business, para minha vida, inclusive, né? Para poder ser um profissional melhor. Então,
Isso me levou do começo, lá da minha essência, até aqui e continua, né? Eu cada vez mais, e um ponto eu acho que é importante falar, né? A velocidade está tão grande no mercado que às vezes eu me sinto fazendo tudo isso que eu falei para vocês, mas para ficar no mesmo lugar. Antes eu fazia tudo isso e conseguia avançar. Hoje eu sinto que, putz, eu estou fazendo tudo isso e estou ficando no mesmo lugar, sabe? Porque o negócio está. Tão rápido, As né? convergências da tecnologia estão acontecendo tão rápidas que antes era isso ou era aquilo, né? Ah, hoje está Agora tem a rápido. convergência. E a convergência está sendo tão rápida que está criando um bicho novo, como você falou, né? Metaverso. O que vai ser disso, né? Quando você pega metaverso com NFTs, criptomoeda, blockchain, inteligência artificial, cara, é tanta convergência que é um mundo tão novo que você não está preparado para isso. A gente não está preparado para isso. E aí eu queria até, seguindo nessa linha, você trouxe alguns pontos super importantes de curiosidade, a determinação, disciplina, estar rodeado de pessoas, enfim, melhores do que você. E aqui a gente já traz algumas lições de competências e aquilo que você foi desenvolvendo ao longo da sua carreira. Mas eu queria voltar lá na origem do Marcelo, quando você começou a entender. Hoje você é um baita executivo, né? Está numa cadeira super representativa dentro da IBM, com muitas responsabilidades. Mas como é que era lá no início? Até para entender um pouquinho de como você pensa. Você já imaginava, sonhava em ser o executivo que é? Em que momento você falou assim, caramba, eu posso ser, vou ser grande? Queria tentar destrinchar um pouquinho de como você pensa essa questão de construção, de visão, ou se foi algo que aconteceu naturalmente, porque aqui vai ter muita lição, com certeza, do seu lado. Não, legal. Eu nunca pensei em ser um executivo grande, né? Na verdade, Flávio, eu acho que uma outra lição é assim, eu estou executivo, eu não sou. Boa, boa. Esse é um ponto importante, né? Às vezes eu tenho a pampa, regalia, sei lá, coloca o nome que quiser, mas isso é muito pro meu cargo, não é pro Marcelo Trevisani. E eu sempre tive no começo, né, alguns valores que me nortearam de tentar fazer o melhor que eu posso dentro do contexto que eu estou. Tentar ser um melhor profissional, a melhor pessoa possível onde eu estou, qual é o contexto, como é que eu ajudo as pessoas, como é que eu aprendo com as pessoas, como é que eu somo. Eu acho que a palavra somar é muito importante nisso. E disso eu fui aprendendo muito. E Então, disso, por curiosidade, pela determinação, pela disciplina, eu fui me colocando, né? Eu fui me colocando à disposição. Eu fui me, sabe, me jogando nas oportunidades. É aquela coisa, putz, você tá com medo? Vai com medo mesmo. Cara, mudar da onde eu estava para assumir essa cadeira, por exemplo, da IBM, no meio de pandemia, eu estava com a minha mulher grávida, para você ter uma ideia, né, mudando de casa. Era assim, era um cenário que você falava, qualquer um falava, não, vou ficar aqui, não é o momento. E eu me joguei. Claro que conversei dentro de casa, né? A gente se alinhou muito para que isso acontecesse. Eu me joguei e tive um medo absurdo. Imagina você entrar numa empresa que você não conhece ninguém remotamente, ficar quase 2 anos nesse cenário, tendo que liderar um time gigante de pessoas super inovadoras, criativas, competentes. Tenho medo, tenho medo. Eu não posso falar que eu não tenho medo. Mas me joguei, me preparei e me preparo todo dia para poder ser esse o executivo, esse líder ou essa pessoa, né? Então, eu nunca imaginei, vou ser o executivo, vou ser o CEO, vou ser. Não, sempre foi muito menos isso e sempre foi muito mais ser um bom profissional para mim, não. para eu poder falar, cara, isso eu entendo, isso eu sei, eu consigo resolver esse problema, eu consigo mobilizar as pessoas, eu consigo liderar para que isso aconteça, né? Ou não tenho, eu tenho esses pontos fracos e vou estudar aqui para ser a melhor pessoa possível, o melhor profissional possível. Então, assim, é menos sobre ser o CMO, ou ser o CEO, ou ser, sei lá, o head, o gerente, não é o cargo, é o que você faz com o cargo. Tem líderes maravilhosos no meu time que são analistas, que são estagiários. Eu aprendo com os estagiários, né, os estagiários do nosso time, cara, absurdamente, assim. É uma outra geração. E são líderes, e conseguem mobilizar, e conseguem trazer as ideias, e conseguem
concretizar aquelas informações e passar aquela informação, mobilizando para aquela ação que é necessária, entendeu? Então, eu acho que é assim, uma falácia falar, porra, o cargo. Tá bom, o cargo pode me possibilitar tomar decisões importantes. Talvez no final do dia eu assine uma decisão mais importante. Mas o mais importante é que todos que estão comigo consigam tomar essas decisões juntos para um algo maior, né? E aí, esse é um aprendizado muito grande também da Legal. própria IBM. Tem uma cultura que possibilita a colaboração, né? O empoderamento na ponta, né? A inovação em conjunto, as pessoas estarem integradas Legal. globalmente, realmente globalmente. Então, eu acho que esse é um aprendizado tentando te responder. De novo, esse foi o meu caminho, né? Talvez não sirva para as outras Sim. pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante para frisar. Isso foi uma forma que eu achei, né? Mas a forma do Flávio, a forma do, sei lá, da Maria, do João, pode ser outra. E tudo bem. O ponto é como você coloca os teus valores e o que você acredita na prática, em prol de ser uma pessoa melhor e fazer com que aquilo aconteça. E eu E queria. o risco, né? Eu tomei muito risco, assim, Sim, eu me sim, joguei nas oportunidades. Eu não gosto de sim. falar de risco, eu gosto de falar de oportunidade, ver o Claro. copo mais cheio, sabe? Legal. Não, e eu queria só destacar dois pontos que você trouxe, Marcelo. Primeiro, que é o fazer o melhor que você pode para você, para se tornar um profissional mais sólido, mais competente, com mais informações, com mais conhecimentos e capacidades. Esse é um ponto, né? O buscar ser o melhor que você pode naquele momento, naquela circunstância, para você e para a empresa. E uma outra coisa que você colocou aqui que eu quero destacar para todos os 1.900 participantes que estão aqui é que não adianta você ser só o melhor ou fazer o seu melhor, mas você colocou um ponto que é o se colocar à disposição. Muitas vezes, pessoal, a gente tem que pedir, a gente tem que se colocar à disposição. Você tem que levantar a mão e falar: olha, eu tenho feito isso, me dá essa chance, posso ajudar aqui? Me dá essa oportunidade. E a partir desse momento, né, e eu acho que é super estratégico, você vai se validando. E aí as oportunidades, as cadeiras, como um CMO, um vice-presidente de marketing, CEO, elas vão aparecer, porque você se qualifica, porque você entrega, porque você faz o seu melhor e porque você se coloca à disposição. Sabe qual que é o risco de se colocar à disposição? Ouvir que talvez naquele momento não precisem da sua ajuda, mas eles vão saber. E quando precisarem de alguém para fazer aquilo que você se colocou à disposição, a primeira pessoa que eles vão se lembrar é você. Então, não adianta ficar ali repreendido, não vou falar, se joga, toma risco. São oportunidades, como o Marcelo bem colocou. E aí eu queria fazer uma pergunta para ti, Marcelo. Se você pudesse hoje dar um conselho para o Marcelo lá do início, Marcelo que começou a carreira ali em design, depois foi para marketing, com tudo isso que você tem construído, um só, não precisa ser vários, um só, ou se você quiser mais, também não tem nenhum problema, mas o que você diria para o Marcelo que começou lá no início, que também se estende para nós? Essa é uma ótima pergunta. Escolher um é sempre complexo, mas eu vou colocar um ponto que às vezes as pessoas têm um certo receio, que é pedir ajuda. Acho que pedir ajuda é necessário, né? Pedir, mostrar que você não sabe, ou que talvez você saiba parte e não saiba o todo, ou que talvez você não saiba nada. Eu acho que é muito humano, sabe? É muito verdadeiro, e te aproxima das outras pessoas de um outro jeito, sabe? 100%. E deixa eu até te fazer uma pergunta, Marcelo, porque quando a gente olha para você hoje, CMO, talvez seja uma cadeira mais cômoda, onde todo mundo te respeita, né? Ou lá no início seja mais complexo. E o que eu quero trazer é que fazer isso na sua cadeira é um sinal de humildade, demonstração de que todo mundo está aqui para aprender. Mas às vezes as pessoas podem pensar que não, puxa, não, o CMO não vai pedir ajuda. Tem alguma situação que você lembra na IBM, que você falou assim, caramba, Todos preciso os de ajuda dias, Flávio. aqui, e Todos os dias, cara. Todos os dias. Assim, já te respondendo, todos os dias com o meu time direto, principalmente.
Né? Às vezes tem situações, tem problemas que falam, cara, vamos pensar e aí eu acho que entra um pouco minha base do design, né? De colocar a inteligência do grupo em prol da Legal, resolução de problema. Porque o grande ponto, e aí é uma mudança muito grande, né, que a gente tinha, e aí por causa do cargo, por causa da patente, né, igual ao exército, né? Ah, eu sou o coronel, eu sou sei lá quem, né? As pessoas têm um certo receio de chegar para você e falar que talvez não saiba, ou de achar que a gente sabe tudo, que a gente é um gênio solitário, que temos todas as respostas para tudo. Eu não, eu tento também me aproximar do meu time, é, é, tem, não só né, pedindo essa ajuda, mas também dando a oportunidade deles para desenvolvê-los, legal, muitas vezes. Né? Então, quando eu falo não sei, eu sei parte, às vezes até posso saber a resposta, tá, Flávio? legal, Mas a soma de todos e a diversidade que isso traz para a empresa e para resolver aquela solução, ela é incrível. legal. Ela é incrível, porque às vezes eu ia resolver aquele problema de um jeito, mas se você coloca você, né, um mais um não é igual a dois. Um mais um vai ser igual a cinco, igual a 10 quando você está com pessoas boas, entendeu? Então, esse é um grande ponto, porque eu poderia ter, até às vezes resolver aquele problema, mas da maneira do Marcelo. Será que é a melhor maneira? Legal. Será que é a melhor forma? Agora, eu somo com a tua ideia, somo com 1.900 ideias que estão aqui para resolver um problema. Eu tenho certeza que a diversidade, a forma, os atalhos, outros jeitos de resolver aquele problema, até melhores do que eu ia resolver, vão Legal, aparecer. E isso é assim, é muito gratificante. legal, Fazer com que as pessoas pensem, que as pessoas se desenvolvam e que aquela resolução coletiva seja do grupo, não do Marcelo legal, como cargo de sermão, entendeu? legal. Eu tomei uma nota aqui, talvez seja uma frase para a gente postar aí, parafraseando o que você trouxe, que a inteligência do grupo é mais forte que a inteligência individual. Quando você traz todo mundo para a mesa, a diversidade, a somatória de experiências diversas de cada um, as visões diferentes, os contextos diferentes, eles sempre vão potencializar. E aqui a gente tem uma lição de carreira também, numa busca de mentores, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Busque opinião, né? Busque opiniões de pessoas que possam trazer visões diferentes para que você potencialize a sua carreira também. Eu tenho uma E todo pergunta. dia, e eu busco opinião, Flávio, toda hora, toda Legal. hora. Ontem mesmo estava com o meu CEO, a gente conversou 3 horas. Fala, tô com isso, tô com aquilo, quero tua visão, compartilha, tua experiência, né? E não precisa ser o CEO. Putz, tô com outro amigo, tô com esse problema, tô com essa visão, o que que você acha? Então, É no dia a dia. pegar essa soma que as pessoas podem te compartilhar, isso é, assim, é o mais bonito. A gente tem um programa na IBM que chama Pense Marketing, né? Onde o que quer dizer? A gente tem vários tipos de profissionais. Esses vários tipos de profissionais com especialidades diferentes ensinam outros profissionais que não têm aquela especialidade. Legal. Então, isso faz com que o grupo não só, primeiro, entenda o teu problema e como você pensa e como você resolve, mas cria uma forma de ter empatia pelo que você faz, porque normalmente a gente está no automático, né, Flávio? Pô, daí eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, e beleza, então você é uma parte do quebra-cabeça. Você tem um outro lado que não é a parte do quebra-cabeça, é quem é aquela pessoa, como é que ela resolve, qual é a especialidade dela e como é que aquela pessoa pode me somar. Às vezes, quando você quer saber mais sobre algum assunto, às vezes a pessoa do lado pode te ensinar muito mais que às vezes de qualquer MBA, de qualquer curso que tenha. Eu mesmo estou aprendendo inteligência artificial com profissionais da IBM. Fora ter, né, lógico, todo o acesso a relatórios, entre outras questões, até porque a gente é líder de inteligência artificial no mundo, poder falar com quem está colocando a mão de graxa, na prática, e quais são os problemas e como é que ele vê a visão do que vai acontecer, é um MBA assim que não tem preço, né? Então isso eu tento trazer para o time, e eu acho que isso faz com que a gente seja um grupo mais unido, mais inteligente e que consiga junto resolver todos os problemas que a gente passa no dia a Legal. dia. Boa, boa. Legal. Obrigado por compartilhar e por trazer esse insight, Marcelo. Quando a gente fala do conceito de carreira, carreira tem mudado muito, né? Você é um cara super jovem, mas quando você começou lá atrás, a carreira ela era linear, ela era, você começa, teoricamente cresce aqui, progride aqui, termina aqui.
E, pô, o advento da tecnologia, novas gerações, tem mudado completamente. Mas o que que é, talvez de uma forma simples, o que que é sucesso numa carreira para você? Na carreira, sucesso. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar como líder, que eu falo direto para o meu time. Eu falo que eles têm que gostar mais das segundas-feiras do que das sextas-feiras. Meu papel como líder é fazer com que eles gostem mais das segundas-feiras do que nas sextas-feiras. Por quê? Porque todo mundo chega na sexta-feira, não estou falando que eles não têm que se divertir, não tem que sair, não tem que, né, namorar, não tem que descansar, pelo contrário, claro que tem, e isso é fundamental, como eu te falei, da pausa, né? Mas eles terem mais tesão de falar, cara, segunda-feira tá aí, cara, tenho desafio, tô sendo bem remunerado, tenho pista para correr, tenho, né, várias questões para construir aqui, se sentirem vivos, né? É igual que a gente, quando vai correr, sei lá, faz algum exercício, aquela adrenalina, fala, nossa, aquilo te move. Esse é um desafio meu como profissional, como líder. Eu tenho que fazer com que eles gostem mais da segunda-feira do que na sexta-feira. Porque na sexta-feira, e se você pegar antigamente, né, pelas patentes, hierarquia, era graças a Deus que é sexta-feira. Putz, grena, vou ficar sábado e domingo, né? Quando você escutava aquela música do Fantástico, na nossa época, você Não, falava, meu Deus, não não, quero trabalhar amanhã. Meu chefe é um. eu Eu ia tenho. falar um palavrão aqui, não pode falar palavrão, mas meu chefe é um Certo, cara aqui. horrível, não tô aprendendo nada daquela empresa e preciso do dinheiro para pagar minhas contas, sabe aquele desespero? Não. Ó, pô, legal, cara, tenho um desafio, tô crescendo, tô aprendendo, tô me movimentando, tenho oportunidade de, né, dentro de uma empresa global, ir para um outro país ou trabalhar com outros times. Pô, isso move, isso te dá tesão, isso te deixa vivo, né? Então, eu falo que esse é o maior desafio que eu tenho como líder. E isso é muito difícil, né? É uma boa frase, mas isso é muito difícil de fazer em todos os níveis de maturidade, em todas as áreas que dentro da área de marketing você tem sub-áreas, né? Então em todas as sub-áreas é muito complexo de você colocar em prática, né? E cada vez mais eu aprendo, e eu estou na linha de aprendizado absurdamente, assim, né? Eu comecei no comando e controle, tive chefes no modelo de gestão de comando e controle, então a minha escola e a minha base foi essa, né? Agora, para ter um modelo mais colaborativo, o design vem me ajudando muito com isso, mas vocês também colocar o seu lado mais humano, né, do que está acontecendo na sua vida, se você está bem, se você está mal, o que, que vai fazer, como é que vai fazer, isso faz a diferença em qualquer liderança, tá? Em qualquer liderança. Até porque no final do dia a gente passa mais tempo no trabalho do que, enfim, em casa, né? Obviamente que a Exato. pandemia, o isolamento mudou. A gente está passando muito tempo em casa, mas trabalhando. Acho que o grande ponto é, como você mesmo colocou, é fazer com que as segundas-feiras elas sejam melhores, né, do que as sextas-feiras. Então aqui tem uma lição super importante do que é sucesso. E o sucesso ele é relativo para cada um. Cada um tem uma percepção e uma definição do que é sucesso, mas está super claro que para você vai além do dinheiro, do cargo, da empresa em si, vai além, e é trazer um bem-estar, né, e estar bem e construindo algo relevante. Show de É bola. dinheiro, cargo, tudo isso que você É falou consequência, né? É a vai consequência ser de a você estar bem, consequência do que você entregando. faz. Volta no que você falou, de entregar o seu melhor naquele momento, né? Então É, tá super, super claro. Obrigado. Até para não, o tempo tá curto, né? Tá passando rápido, o papo tá gostoso tá pra passando caramba. rápido, pô. É, para não perder essa oportunidade, o papo aqui é transformação digital. Quero usar até o tema, né? Transformação digital é um processo, é uma tecnologia? Como se dá? O que que de fato? Como é que você define transformação digital? O que que é transformação digital que tanto se fala? Tá, para mim, tá, a transformação digital, o mais importante é a transformação do que o digital. A tecnologia ela é meio. E ela pode sim ser estratégica e um diferencial competitivo muito grande para as empresas, mídias e empresas nativas digitais. Tá? Mas se você não tiver o espírito da cultura digital, você não vai conseguir fazer a sua transformação digital. Sinceramente, para mim, transformação digital, quem fez, fez, e a gente já está indo além da curva da transformação digital, com todas essas convergências que a gente começou a falar no começo aqui da nossa conversa.
mas a transformação ela passa muito por pessoas, pela cultura e muito pelo modelo de gestão. Tudo isso que a gente está falando, da colaboração em grupo, de quebrar silos, de ter uma estrutura organizacional leve para mudar. Né? O exemplo que todo mundo dá, mas que é verdadeiro. Vídeo que aconteceu quando veio o Covid, quando veio a pandemia, né? Você tinha a sua estratégia, estava todo mundo muito bem, e agora? O que, que faz? Ah, vai ser uma semana, vai ser 2 semanas que a gente vai ficar, vai ser um mês, vai ser 3 meses e o negócio caindo, porque você não tinha aquela cultura e você não estava preparado tecnologicamente para atender melhor o seu consumidor no meio digital. E não é só atender, não é colocar tecnologia pela tecnologia, mas é a forma como você vai gerar, é a forma como você vai aprender, é a forma como você vai colocar aquilo em prática, né? É a forma como as áreas que são praticamente empresas mais tradicionais, são ciladas, elas vão trabalhar em conjunto em prol de um objetivo, de um propósito, de uma missão, de um cliente, seja a área que for. Né? Então, para mim, a transformação eu traduzo em essa mudança cultural das empresas, das pessoas, dos líderes, para usar a tecnologia e aí sim crescer de uma forma mais rápida ou mais exponencial, como queiram os livros, entre outros pontos. Mas se você não tiver essa cultura, esse modelo de gestão que permita que as pessoas na ponta tenham um empoderamento, que elas apliquem, que elas aprendam, que elas consigam, né, tracionar o negócio numa velocidade que hoje o mercado exige, não vai acontecer. E para mim, marketing é um mercado em movimento. Se você não se movimenta na velocidade que o mercado está, você não está fazendo um bom marketing. Já era. Né? É. Então, assim, vê a velocidade que nós, como consumidores, temos. Né? Você Tem tem uma experiência boa no aplicativo e você quer aquela experiência boa em qualquer lugar. Seja no atendimento da drogaria, da pizzaria, sei lá, né, de qualquer coisa, de qualquer serviço que você tenha, de qualquer produto que você tenha. Então, isso mudou também a experiência nossa. E as empresas não estão preparadas para isso. Elas estão aprendendo. Elas estão passando por essa transformação digital, indústrias, né, de diferentes indústrias diferentes, por exemplo, mais olhando aí para fintechs, para o mercado financeiro, estão mais evoluídas, sim. CPGs não estão tão evoluídas e ainda estão passando essa barreira de evolução da transformação digital, mas o ponto é fazer com que você seja leve, que esse comando controle quebre e que você consiga mobilizar toda a inteligência do grupo todo da tua empresa a favor de algo maior, com um propósito maior. Porque nós também não queremos só comprar produtos e serviços, né? Nós queremos algo muito maior do que aqueles produtos e serviços. Qual é a consequência, né? Quantas vezes, né, essa nova geração, principalmente, e aí é o caso, né, a questão do ESG, que é muito importante, pô, esse produto é sustentável, de onde ele veio, né? Sei lá, o que que eu estou comendo, o que que essa empresa fez, né? Como é que ela está sustentável, o quanto de carbono ela está usando, entre outras questões. Então, assim, essa junção faz com que vocês tenham uma empresa melhor e que se você conseguir fazer essa transformação, você vai usar o digital e vai ter essa cultura digital a favor de uma entrega maior de valor para o teu cliente na ponta. Legal. O que a gente costuma dizer aqui, obrigado por compartilhar seus insights, é que nenhuma empresa ela se transforma digitalmente só por adotar tecnologias. Ela se transforma Exato. através das pessoas e da cultura dessas pessoas. Então, vai muito de encontro com o que você falou. Então, no final do dia, a transformação ou digital, ele só vai fazer sentido como um facilitador, um meio para que as pessoas progridam mais, para que elas performem mais, para que elas produzam, né, mais. Então a gente segue nessa linha. Exato. E aí eu queria trazer só um ponto aqui, até mesmo mais de carreira, não vou falar de negócio, tá? Qual que é o risco de uma pessoa, as 2.000 pessoas, o Flávio, né? O Flávio que está aqui contigo. Qual que é o risco do Flávio não acompanhar todas as transformações que o mundo vem sofrendo? Como carreira e como indivíduo. Eu acho que o ponto é aquilo que eu coloquei no começo, que meio que me drivou, né? Como se diferenciar onde todo mundo está sendo igual e como não estar preparado para a próxima oportunidade, Flávio. Né? Então, olhando para a oportunidade, se você quer minimamente crescer, né, na carreira, para poder tomar mais decisões, para poder liderar mais pessoas, né, se você gosta disso, né, mas mais do que isso, né, se você quer fazer diferente e melhor, você precisa estar preparado, porque
o mundo muda muito rápido, as mudanças são cada vez mais rápidas, e se você não estiver minimamente preparado, foi o que eu disse para você. Às vezes eu estudo para ficar no mesmo lugar, e isso me dá uma agonia absurda, É. absurda. Então, assim, se você não estudar e colocar na prática realmente aquilo que você estuda, você vai ficando para trás. E sempre vai ter outras pessoas que estão estudando, e aí as oportunidades não aparecem para você, porque você não está preparado para isso. Né? Então, pegando o nosso público aqui, pô, como é que eu me preparo melhor para entrar na empresa A, na empresa B, né? Ou para empreender que seja? Você tem que ter uma preparação, você tem que ter um background, né? Acho que os cabelos brancos aqui mostram um pouco, Eu também, tá saindo, viu? minimamente, Ó, o meu tá o meu saindo. também, o meu também. Mas isso mostra um certo, uma certa é, bunda na cadeira, né? É bunda na cadeira de estudar, de se dedicar, e isso faz com que você evolua na tua carreira. Então a curiosidade, a determinação, essa disciplina de estudar, de querer aprender, de ler coisas, né? Eu, cara, vou correr podcast e ouvindo um monte de gente, lendo livro, me atualizando, fazendo muito networking, conversando com outras pessoas, justamente para absorver o que essas pessoas têm de melhor, para entender temas que eu não sei. Hoje mesmo, estava conversando com uma pessoa do meu time, e o esposo dela trabalha com criptomoedas. Eu falei, cara, esse é um mercado que eu sei isso. E que eu deveria saber, no mínimo, isso, na minha visão. Eu falei, pô, será que teu marido não pode vir falar com o nosso time, falar desse mundo um pouco, para explicar um pouco o que está acontecendo? Blockchain eu entendo porque está dentro do. Mas, cara, como é que esse mundo é? O que vai acontecer? Realmente a gente vai ter uma moeda digital? O mercado está indo para isso, a China está cada vez maior nessa questão. O Brasil está fazendo um investimento absurdo para ter a moeda digital. Brasil, cara, olha que legal. Com Pix, com tudo isso. Cara, vai ser um novo mundo, uma nova era. O que que eu sei? Quanto eu estou preparado para poder gerir que seja o meu dinheiro, quanto eu ganho de salário, ou até poder investir, ganhar mais dinheiro, ou sei lá, empreender em qualquer outra coisa. Então, assim, essa curiosidade pode te matar. Legal. Pode te matar. Então, ficar na zona de conforto e achar que você fez uma faculdade, um curso A ou B ou C, vão fazer com que você chegue aonde você quer? Não, não vão. Não vão. E mais do que isso, às vezes até vai, mas você não se sustenta lá. Legal. Boa. Boa. Gostei muito desse insight. Acho que no final do dia, a transformação como um todo, digital ou não, a constante evolução, ela não é mais uma prioridade, ela é uma premissa. As Uma pessoas premissa. precisam estar prontas para se adaptar a todo momento. Tem aquela máxima, a frase, né? Não é o mais rápido, nem o mais forte, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, não se adaptar, não acompanhar essas mudanças, vai te levar para uma situação de perda de relevância. Se você perde relevância, acabou, você está fora do jogo. E não é só o se adaptar, é no mundo ideal se antecipar. Como é que a gente se antecipa? O que estão falando? Quais são as tendências? Então, aqui está uma lição super importante. E só para somar, né? Isso tanto no CPF quanto no Exato, CNPJ. exato. acho que é para os Tanto. dois. É para os dois. Você pega a própria IBM, tá? A IBM tem 110 anos. Se reinventou 1 bilhão de vezes. Hoje a gente lançou uma campanha global que o mote da campanha é Let's Create. Qual que é o próximo, né? Vamos Qual que é a criar. próxima tecnologia? O que é o próximo movimento? Qual que é a próxima Exato, tendência? cara. Então, assim, se a gente não tiver preparado para fazer essa mudança, Esquece. e você falou tudo, é premissa para você poder criar uma nova onda. É isso aí. Boa. Ó, o tempo tá curto. O pessoal quer que eu responda as perguntas aqui, eu traga as perguntas para você. Última pergunta do meu lado, a gente tira uma fotinho e aí a gente vai para as perguntas do público, tá bom? Legal. Tem uma lacuna muito grande, tá bom, de profissionais de tecnologia. Puxa, tem estudos que falam que, pô, vão ter mais de 500 mil vagas, mais de 1 milhão de vagas, e a gente tem ali 1/10 de profissionais capacitados. O que a IBM está fazendo hoje para resolver esse problema? E aí uma outra pergunta, se a gente puder condensar bem rápido, só porque eu quero respeitar o tempo do pessoal, o que são as habilidades do profissional do futuro? Se você pudesse dar um conselho para o jovem, né, para os profissionais, jovens ou não, qual que é o conselho que você dá em termos de competências, habilidades para esse futuro que cada vez mais tem se provado digital? Tá.
Bom, primeiro o que a IBM está fazendo na questão da educação, tá? Só para você ter uma ideia, até 2030 a gente tem junto com a ONU um acordo de desenvolver pelo menos 30 milhões de pessoas em Boa. tecnologia. Estou falando 8 anos. Daqui 8 anos a gente precisa desenvolver e deixar preparado no mundo 30 milhões de pessoas para atuar com tecnologia. É um investimento gigantesco nosso, como empresa, como tempo, de profissionais, executivos, parceiros que estão nos ajudando a fazer isso. E isso, claro, retorna para o mundo em 2030 mais de 15 trilhões de dólares para a economia do mundo. Não do Brasil, do mundo. 15 trilhões de dólares. Então, assim, olha a possibilidade que, né, temos aqui, não sei, 1.200, 2.000 pessoas conectadas. Olha a possibilidade, a oportunidade que está na frente de vocês. Eu não sei nem a idade da galera aqui, mas olha a oportunidade que está na frente de vocês. Está passando a oportunidade. Como é que você se joga? Eu falei isso no começo. Se joga nisso, porque isso vai mudar o mundo. E não é só a IBM, N empresas estão fazendo esse trato global para ter realmente um mundo melhor. A tecnologia pode fazer muito bem para o nosso mundo, a sustentabilidade, social, entre outros. E quais são as habilidades, né, que você falou? Bom, habilidades técnicas é fato, você tem que ser bom naquilo. Você tem que ser bom no que você pretende ser como profissional e ponto. O que eu coloco a mais, e que eu acho que vai ser game changer, são 2 pontos. O primeiro, inteligência emocional. Cara, e o que é ter inteligência emocional para você, Marcelo? Poxa, é ter adaptabilidade, né? Aí você pode ver, falar sobre antifrágil, a gente pode falar 15 horas sobre isso. É ter resiliência, tomar as decisões mais corretas, e aí ó, volta para a questão da pausa que eu falei no começo, estação, né? Para fazer esses movimentos. E a outra habilidade que para mim é fundamental e que nenhuma máquina vai tirar do ser humano é a criatividade. Boa. Legal. E não importa, né, não estou falando que precisa ser marketing, publicitário, designer, é ser criativo onde você está. É conseguir conectar pontos que ninguém está vendo. E que você, opa, isso com isso talvez dê, né, um mais um aqui talvez dê três, talvez dê 10, talvez dê 1.000. Isso eu acho que é uma capacidade super importante. E está muito atrelado com também empreender, né? Fazer diferente, se mover para resolver os problemas, como a gente falou no começo. Boa. Show, excelente. Vamos tirar foto, a gente fica mais 5 minutinhos para dar tempo? Tudo bem Não, com fica. você? Boa. Tô no teu tempo e no tempo das pessoas. Boa. Fica Então vamos tranquilo. tirar a foto aqui, ó. Um, dois, três e. Ó, Foi. Tiramos aqui. boa. Vamos postar. O pessoal vai engajar. Vamos trazer uma pergunta. Tem uma pergunta do Ayrton. Obrigado, Ayrton, pela sua pergunta. Boa noite, Marcelo. Ao longo dos seus 20 anos de experiência, qual foi o seu maior desafio? Excelente pergunta, hein? Meu maior desafio foi ser pai. Esse é o maior desafio. Eu tenho um aprendizado contínuo, diário e às vezes por segundo de como liderar, vamos falar assim, um pequeno ser para ser uma pessoa melhor, né? Para ser uma pessoa do bem, para fazer com que esse mundo seja melhor. Então esse, assim, posso dizer que é o maior desafio e o mais gostoso. Eu aprendo com meu filho a cada segundo, seja ele de 3 anos ou de 1 ano, é um aprendizado, assim, parece que eles dormem e fazem um download de um novo app a cada dia e vão aprendendo e aí começam, né, a ficar maiores e eles começam a fazer perguntas, né? Isso, por que isso aqui é errado? Por que isso aqui é certo, né? Como é que você traz os valores, né? Como é que você direciona para o bem aquela pessoa que está aprendendo e que vai se jogar na vida? E eu acho que o maior desafio meu como pai é fazer com que meu filho seja uma pessoa universal. Legal. Eu Legal. acho que esse é um dos maiores desafios que eu tenho e tenho estudado muito para isso, tenho aprendido muito, falando com muita gente para tentar fazer com que ele seja não só do bem, com ética, com os valores, né, que eu pelo menos acredito que tem que ser, mas que seja uma pessoa universal, que olhe o mundo, não só o umbigo dele, no bairro dele, na cidade que ele está,
no país que ele está. Acho que esse é um ponto importante para mim. Boa, boa, gostei. Acho que no final do dia ser pai, porque não é só sobre você, né? E deixar alguém que vai tornar ou viver no mundo melhor ou pior, dependendo das decisões que a gente toma. Então, acho que eu, como pai, também tenho esse desafio, né? Como é que a gente educa da melhor maneira e prepara, né, os nossos filhos para um futuro que vai ser muito mais acelerado do que esse que a gente vive, sempre com uma responsabilidade social em, pô, construir e formar bons cidadãos. Então, obrigado. A Samara deixou um comentário, uma pergunta que foi: boa noite, Marcelo. Conte como foi para você entrar em uma empresa e alavancá-la, né, na pandemia. Quais foram as estratégias? Bom, tem um livro, depois eu posso pegar o nome certinho, mas ele me ajudou muito, que ele direciona aí vários pontos para você atuar em 90 dias. O que você tem que fazer nesses 90 dias, e não só fazer, né, mas colocar em prática. Então vai desde você fazer um ano com várias pessoas na empresa para entender várias visões diferentes. Vai desde você, bom, entendi esse contexto, e o que eu preciso priorizar como líder, como pessoas, em alguns pilares que são importantes, né? Então, desenvolvimento de pessoas, negócio, né? Conexões, né? Que aí está entre conexões de networking, né? Conexões fora e dentro da empresa. Então, isso me ajudou muito a ter clareza da qual era o meu game, qual era o meu jogo, e aí, definindo isso, quais eram meus earning wins que eu precisava ter em 90 dias. Que E legal. isso me ajudou muito legal, agora eu entendi aonde eu estou, quem são as pessoas, quais são os problemas de cada um, qual é o meu problema da minha cadeira, qual é o problema do meu time, qual é o problema da empresa, e fazer essas conexões para que a gente começasse a jogar e trazer, né, resultados mais rápidos possíveis, por mais que não estou falando de grandes resultados, tá? Estou falando de resultados palpáveis dentro do contexto que você tem, né, de 90 dias, para você ir evoluindo. E eu vou revisando algumas perguntas, tá? A cada quarter, no mínimo, assim, falar, ó, tô dentro, tô fora, mudou aqui, mudou lá, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso ver de novo. Fiz isso agora, né? Estou fazendo, na verdade, esse processo agora de novo, até porque o meu CEO, ele era o meu par, ele virou CEO agora da empresa aqui né, na IBM Brasil, e tivemos uma reestrutura dentro do board, tivemos uma reestrutura de go-to-market. Estou refazendo tudo isso, estou refazendo todos esses elos, todas essas conexões de novo para falar aquilo que foi em 2021 vale para 2022, o que não vai? Então descarta, o que eu tenho que construir novo aqui para poder correr e trazer resultado. E aí não é resultado só de crescimento de empresa, não, de business, é resultado de N formas, né? É um bom relacionamento, é uma boa confiança que você precisa criar. Isso demanda tempo e demanda verdade, né? Demanda uma promessa e uma entrega, né? Porque a promessa ela só é sustentável na entrega, numa entrega de confiança de elo aí que é importante. Então, isso para mim foi. Depois eu posso. Me manda uma mensagem aí no LinkedIn. Eu te mando o livro. Esse livro me ajudou muito, assim. A gente vai postar, a gente posta. Uma pergunta, Marcelo, essa foi uma boa pergunta do Vinícius. Quais são os desafios que você enxerga para o ano de 2022 na sua carreira? Muitos, assim. Eu tenho um ponto que eu acho que é importante falar para vocês, né? Tenho amigos médicos, tenho amigos advogados. Eu já estou com 42 anos, não sou velho, mas na carreira de Eu te daria marketing. 30, eu te daria 30. Obrigado, cara, valeu. Na carreira de marketing, é quase, vou fazer um paralelo aqui, uma alusão, tá? É como se fosse uma carreira de um jogador de futebol. Com 50 anos, para o mercado, você está velho. Só que meus amigos que são advogados, né, que são engenheiros e que são médicos, cada vez mais, cabelo branco, às vezes a falta do cabelo, eles são melhores, eles são mais experientes, né? Então, esse é um desafio da minha carreira, olhando para os 50 anos, forte. E aí tem, né, uma discriminação, ageísmo, já escrevi sobre isso. Acho que assim, tem profissionais brilhantes de 60, de 70, de 80 anos que deveriam estar jogando, deveriam estar entregando, tem uma experiência muito grande. Agora, o meu desafio esse ano, na minha carreira, é fazer com que
a gente não só chegue no target, a gente tem que chegar no negócio, mas que todos cheguem muito bem no final do ano, felizes, fazendo o que gostam. E aí a gente, né, se for, aí a gente pode entrar em outros detalhes. Poxa, a gente tem grandes desafios. A gente tem macroeconomia, a gente tem um carnaval que não vai ser carnaval, que vai ser carnaval, né, no feriado de Tiradentes, tem uma eleição por vir, tem uma Copa do Mundo no final do ano, né, o bipolar, né, Ucrânia com Estados Unidos, com Rússia no meio do caminho, a China mudando um monte de coisa. Cara, o mundo tá louco, né? O mundo está totalmente louco. Como é que você lidera com toda a falta de incertezas que você tem? Porque esse é um ponto, é fazer com que as tuas estratégias, a tua forma de atuar seja leve. Então, esse é o cenário, vou trabalhar desse jeito. Amanhã o cenário mudou. Puta, o que eu tenho que mudar rapidamente? Boa. Então, esse é um desafio grande Excelente. hoje em dia. Marcelo, esse é o momento que todo mundo vai falar, acabou. Putz, já, cara, Passou passou rápido. voando. Passou voando. Eu queria te agradecer demais, mas eu queria fazer uma chamada aqui, então, e pedir o seu apoio para isso, então. Na verdade, Claro. não deu tempo de responder todas as perguntas, né? Foram várias. Eu acabei de fazer um post lá no LinkedIn, estou colocando novamente. Então, aqueles que não conseguiram ter suas perguntas respondidas, deixa sua pergunta lá. Quem sabe o Marcelo não consegue deixar um insight ali. E mais do que isso também, deixa seu feedback. Foi legal, não foi legal? Até para que o Marcelo ele volte mais vezes, ele sinta nossa energia, engajamento. Então, pessoal, super importante. Vai lá, deixa seu feedback, curte, comenta, dá like, faz o que quiser. Mas é importante para saber o que foi, né? O que representou, como foi esse evento para vocês, tá bom? Marcelo, queria agradecer demais pelo seu tempo, foi uma aula. Obrigado mesmo pelos seus insights, pelos seus conselhos, pela sua experiência compartilhada. A gente sai, sem dúvida nenhuma, melhores do que nós entramos. Então, queria abrir esse espaço para te agradecer, obviamente. Enfim, abrir aqui para você alguns segundinhos finais, só para você se despedir, porque eu continuo com o pessoal para falar de certificado, para falar de próximos eventos. Então, obrigado em nome de todos os mais de 2.100 participantes aqui conosco. E vai lá no LinkedIn que o pessoal vai deixar o feedback deles para ficar registrado, eternizado, não só aqui no chat, que daqui a pouco, enfim, a gente desliga e perde o histórico. Flávio, assim, eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Para mim, isso me toca como valor, né? Eu já sou professor há mais de 12, quase 13 anos. Legal. E quis ser professor justamente para compartilhar um pouco que eu sei, né? E aprender muito. Então, assim, esses momentos para mim são mágicos. E todo mundo, assim, vai lá no LinkedIn, eu vou ter a honra e o privilégio de responder se vocês tiverem dúvidas. Vocês também podem me acessar no meu LinkedIn, fazer as perguntas, vou estar super à disposição, tá? E não se esqueçam daquilo que eu falei. A IBM está fomentando e desenvolvendo 30 milhões de pessoas no mundo. Essa é uma baita oportunidade para você. Não sei qual é a tua carreira, teu momento de vida, mas se for, acho que aqui é um chamado para vocês verem e irem atrás, porque tem muita oportunidade bacana. E eu vou estar super à disposição para poder não só ajudá-los, mas também dar aquele empurrão aí que é necessário, tá? Flávio, cara, Obrigado, brigadão. Marcelo. Obrigado, Boa noite a todos aí. Agora uma nova curiosidade que a gente não sabia. Até coloquei, pessoal, comentário e feedback lá no LinkedIn. Hashtag obrigado, professor. Obrigado, Marcelo, por ser isso, nosso cara. professor. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Um grande abraço. Boa noite, gente. Aproveita a família. Tchau, tchau. Pessoal, Você também. que Tchau, aula. tchau. Que aula que nós